boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini, a gente segue com a nossa agenda de lives nas nossas redes sociais. Estou recebendo hoje o Dr. Mauro Becker, o Dr. Mauro que é diretor adjunto de medicina do Minas Tênis Clube. Nosso tema hoje é qualidade de vida para a melhor idade durante a pandemia. Dr. Mauro, seja muito bem-vindo, muito bom recebê-lo. Obrigado, Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da Alvorada FM. É muito prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Prazer é todo nosso. A gente está ao vivo aqui no nosso Facebook, ali para o nosso Instagram, o Instagram do Minas. Você que está no nosso Instagram, deixa o coraçãozinho, aperta na setinha, convida seus amigos para acompanhar essa live com a gente. A gente reforça também que a minha distância para o Dr. Mauro é uma distância segura, por isso a gente não está usando máscara e a gente também toma as providências necessárias à higiene para que a gente receba bem os nossos convidados nessa live. Dr. Mauro, eu quero começar perguntando para o senhor, a gente está vivendo um período novo, né? Acho que ninguém na nossa geração enfrenta uma pandemia desse tamanho, dessa magnitude. Queria que o senhor me respondesse então qual que é a saída para enfrentar da melhor forma possível esse momento que a gente está vivendo, principalmente pensando nos nossos idosos. Então, principalmente, o que a gente tem que pensar é racionalidade. As coisas têm que ser feitas com uma razão, tem que ter um motivo para você fazer as coisas. Então, a gente tem que ter, a gente não pode seguir dogmas, a gente tem que ser racionais e saber diferenciar informação de desinformação para tomar as condutas adequadas. Em relação ao idoso, é importante muito o que a gente chama, como qualquer ser humano, todo ser humano, ele não quer se orientar, ele quer ser compreendido. Então, principalmente, compreender os idosos, suas aspirações, suas situações especiais. E nem todo idoso é igual ao outro, então você tem problemas individuais, então você não pode generalizar, rotular idoso com idoso, cada indivíduo deve ser respeitado nesse sentido. Então, importante é a compreensão e individualização de cada caso. Entender o que cada um está passando e entender que cada história é uma história e que para os idosos, principalmente, isso pode ter um efeito maior, né? Exatamente. Então, você tem outros problemas além de Covid que a pessoa enfrenta. A gente tem que sentir, dentro daquela situação, quais seriam as melhores condutas. Agora, doutor Mauro, a Organização Mundial da Saúde diz que, claro, todos nós estamos propensos a ser infectados pelo coronavírus, mas as pessoas acima de 60 anos também elas estão no chamado grupo de risco, elas têm um risco maior. Como é que a gente, de fato, pode proteger nossos idosos nesse momento? Então, nós temos alguns conceitos aqui nessa pergunta que a gente tem que definir melhor. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde é uma organização que ela orienta os países, ela não define condutas do país, ela não tem essa capacidade de identificar as necessidades individuais de cada região e definir condutas. Então é muito perigoso você basear só nas orientações da Organização Mundial de Saúde, mesmo porque, como qualquer instituição, ela pode cometer equívocos. Então a gente tem que fazer uma coisa mais complexa, basear também em aspectos regionalizados. Em relação a risco, isso é outra coisa importante. Quando a gente enfrenta uma situação de estresse, como agora, uma pandemia, a tendência natural das pessoas é procurar segurança e garantias. Esses dois termos são ilusórios, ficcionais. Na vida a gente não tem nem segurança nem garantia. A gente tem risco. Então o que a gente tem que fazer é administrar risco. Então, saber qual o risco em cada opção que você tem que tomar na vida e tomar aquela opção que você corra menos risco. Então, isso é individual para cada caso. Em relação a grupo de risco, esse é outro detalhe importante. A gente vê, a maior parte dos estudos, provavelmente da Organização Mundial de Saúde, ela põe pessoas acima de 60 anos no mesmo balaio. E a gente sabe que não é essa a situação. Então a gente mostra que a chance de complicação com o Covid, ela aumenta progressivamente com a idade. Não existe um número mágico, a partir de tal número é tanto, a partir de tal idade é tanto. Ela é progressiva. Tá? Então, pacientes mais jovens, o risco é praticamente nulo, é quase insignificante. E vai aumentando. Acima de 60 anos, o risco é em torno de 1 a 2%, é muito baixo. Acima de 70, passa em torno de 5 a 6%. É lógico, vai variar de cada país, da metodologia de cada país,
acima de 80 anos, você consegue um risco bastante significativo, em torno de 12 a 16%, dependendo do país. Então é bom a gente diferenciar isso. Existe um outro conceito muito importante que a gente usa muito em medicina. Eu mexo muito com paciente idoso, eu pego muito paciente idoso. E o mais importante não é a idade cronológica do paciente, mas a idade funcional. Existe muito paciente com 70 anos que tem muito melhores condições de saúde do que um paciente de 50 anos. Então isso a gente tem, por isso que a gente não pode analisar para casos individuais. Casos individuais têm que ser tratados de maneira individuais. Então a definição de isolamento da população de risco vai depender muito do conceito individual. A gente vai ter que colocar isso de uma maneira bem clara para as pessoas. Então, uma administração de risco, o que é? Orientar as pessoas da maneira mais adequada possível para que elas possam tomar a conduta mais adequada na condição específica dela. É interessante porque existe essa regra dos 60 anos que torna uma pessoa um paciente de risco, mas ela não leva em conta um termo que tem sido muito usado, que é a comorbidade, né? Se a pessoa tem alguma coisa prévia. Aí a gente tem mostrado que a comorbidade ela é talvez até mais importante que a idade. É lógico, quanto maior a idade da pessoa, maior a possibilidade dela desenvolver doenças. Então, maior a possibilidade dela ter comorbidades. Mas a gente tem, hoje na situação, a gente vê muitos pacientes saudáveis. Eu já tive paciente com 90 anos que não tomava remédio nenhum, não tinha doença nenhuma. Então você tem os casos, você rotular só pela idade é uma coisa muito simplista. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então essa rotulação por idade é como eu falei, é uma orientação. E a gente tem que tomar cuidado quando for aplicar isso a casos individuais. Você falou uma coisa interessante no começo da sua resposta. A OMS ela tem os padrões que ela estabelece para os governos, ela orienta, mas ela também não pode impor que deve ser desse jeito. Ela não leva em conta, por exemplo, o aspecto cultural, que aqui no Brasil é de um jeito, na China é de outro, nos Estados Unidos é de outro. Seria um trabalho tão complexo que é inviável a organização só fazer isso. O que é a organização? Qual é a função dela? É coletar os dados mundiais, analisá-los e passar para os países de maneira que eles possam tomar a condutas mais adequadas, como eu falei, em níveis, não aqui, a gente vai em níveis regionais. Então isso é importante. Então, nem sempre a melhor conduta no Brasil vai ser a melhor conduta na Alemanha ou na Itália ou nos Estados Unidos. Então a gente tem que analisar aspectos regionais no controle da pandemia. Certo. Agora, doutor Mauro, o isolamento ele pode trazer solidão, ele pode trazer medo, ele pode trazer ansiedade, principalmente para as pessoas da terceira idade que de repente moram sozinhas, que de repente estão um pouco mais afastadas. Como é que a gente mantém a mente saudável pensando principalmente nessa população? Isso é um assunto muito interessante. Lógico, a gente não pode generalizar, mas uma grande parcela dos pacientes idosos, eles têm muito mais medo da morte do que a população mais jovem. Então ele tem muito mais medo das coisas, nem só da morte, de tudo. O idoso ele é mais medroso do que o jovem. E a gente até vê, por que o idoso é mais medroso? É muito simples, porque o idoso já passou por muitas experiências negativas durante a vida dele. Então quanto mais ele passa, ele mais vai ter medo das coisas, porque ele passou por experiência. Ele sabe que as coisas negativas podem acontecer. É um conceito que o jovem ainda não tem. Isso não acontece comigo. O idoso sabe que acontece. Ele vê acontecendo com o amigo dele, ele vê acontecendo com o conhecido dele, ele vê acontecendo com os familiares. Então ele sabe que um dia vai acontecer com ele. Então ele tem medo. Então ele é medroso. Ele tem esse medo. E com essa quantidade de notícia assustadora na mídia, isso cria no idoso, que já tem esse perfil, um estado de pânico. Um estado de pânico que ele acha que se ele pegar ele vai morrer. Na verdade ele nem acha, ele acha que ele vai morrer. Então os dias tem que contar. Então é uma coisa muito importante a gente às vezes tirar um pouco dessa carga de mídia em cima do idoso, aliviar, fazer coisas diferentes, trazer notícias boas, contatos bons. Então mudar o assunto. Outras atividades, criar assuntos mais interessantes, assuntos positivos. Criar uma rotina diferente até para tirar um pouco do peso. Filme, coisas, fotos antigas. Coisa que o idoso gosta muito é de memória.
música antiga, música do tempo dele, fotos do tempo dele, familiares. O idoso tem outra característica importante. Ele pega o ambiente como ponto de referência. Se você tira o idoso do ambiente dele, você cria um nível de estresse muito elevado. Então, outra coisa que a gente tem que evitar. Às vezes a pessoa tira da casa para vamos ficar aqui em casa que eu cuido melhor, que isolo melhor. Então essas coisas tem que tomar cuidado, porque à medida que vocês vão ficando mais velhos, a gente vai colocando pontos de referência, os pontos de referência passam a ser um ambiente. Isso é uma coisa que a gente sente no Minas, que muitos idosos tinham Minas como ponto de referência e eles perderam aqueles pontos. Então eles têm um nível de estresse porque grande parte do dia era passado dentro do clube. E eles perderam isso. Então isso é mais um fator de estresse em cima do idoso. Então tentar diminuir a perda de pontos de referência. Outro aspecto muito interessante do idoso é que ele tem uma tolerância muito baixa à mudança na estrutura da vida. Ele não tem a mesma agilidade do jovem. Qualquer mudança de rotina, qualquer alteração é o caos. Principalmente essa repentina que a gente está vivendo Exatamente, agora, repentina. com a pandemia. Então nós temos aqui vários fatores de estresse que são julgados assim, um em cima do outro, simultaneamente, em cima do idoso. A gente tem que compreender isso tudo para tentar amenizar isso dentro de uma racionalidade. Por isso que eu testo, tem compreensão e racionalidade. Agora, doutor Mauro, o número de idosos também que fazem algum acompanhamento médico, que ia nos consultórios, fazer alguma consulta, também deve ter diminuído, provavelmente diminuiu, porque as pessoas estão saindo menos de casa. Quando essa quarentena acabar, existe algum risco de que algum problema que estava sendo tratado seja agravado? Como é que o senhor enxerga assim? Não, eu enxergo com muita preocupação. Isso a gente vive no dia a dia. Eu faço muita cirurgia oncológica, cirurgia de câncer. Então, diminuiu muito o meu movimento. É lógico que os pacientes não pararam de ter câncer. Essas doenças estão evoluindo. Eu tenho muito medo de quando chegar no consultório, eu vou pegar muito casos avançados. Eu tive um caso que eu fiquei até horrorizado. A paciente me ligou, falou: doutor, você não é meu médico, eu fui encaminhado para o senhor, porque a minha médica está suspeitando que eu tenho um câncer e pediu que o senhor avaliasse. Queria que eu mandasse umas fotos para o senhor avaliasse, para eu não precisar ir fazer consulta. Quer dizer, ela tinha muito mais medo do Covid do que a possibilidade de ter um câncer. Então aí que eu estou falando, fugiu a racionalidade. Ela fugiu completamente da razão por causa do pânico. A razão foi para o espaço. Isso vai acontecer também com doenças cardiovasculares, vai acontecer com problemas endócrinos, principalmente diabetes. Então nós vamos ter pacientes muito compensados e talvez a gente vai ter aumento de mortalidade por outras doenças, por abandono de casa. E não é só o idoso, não. É porque com essa barra em torno de 60 anos, aí eu estou com 55, estou quase lá, eu sou o grupo de risco. Tem esse raciocínio também. Então muita gente que não é grupo de risco se acha grupo de risco. Cria uma margem de erro ali. Então tem pânico. Então, nem 60 anos, nem 70 anos eu considero, até 70 anos eu não considero grupo de risco. Então esse pessoal, eles estão fugindo do atendimento médico. Eles estão indo, e às vezes casos, até mais grave, casos que tinham que ir para o pronto-socorro, o paciente não vai para o pronto-socorro, precisando ir para o pronto-socorro, com medo da Covid. Só vai quando o negócio está entornando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Covid não é o único problema de saúde que afeta as pessoas. Existem outros problemas, às vezes muito mais sérios, para cada caso individual. Certo. E agora, do ponto de vista dos filhos, como é que eles podem agir para convencer os pais de que não, você precisa tratar um problema que você já tinha, a gente precisa dar essa saída rápida para ele ir no médico e tratar o que o senhor já tem. Como é que a gente pode fazer isso? Vou voltar à mesma figura inicial: compreensão e racionalidade. Você tem que explicar as razões, pôr os motivos, a razão para o paciente, ou a possibilidade disso aí de causar um problema é baixa, a chance maior é de você ter um problema se você não ir. Então é aquele negócio, administração de risco. Se o risco realmente é maior, não indo, você tem que ir, você tem que fazer o seu controle, você tem que fazer a sua avaliação. Uma coisa assim, às vezes a gente
Outra coisa interessante em relação ao idoso, que muita gente às vezes fica revoltada, eu tô fazendo quarentena, mas aquele senhor ali tá saindo na rua, tá andando na rua ali com o cachorrinho dele, tá mandando brasa, e naturalmente já condena aquele senhor de uma maneira categórica, sem entender por que aquela pessoa faz isso. A gente tem que entender, então, por que o idoso quebra tanto o isolamento? Você já pensou nisso? A gente sempre bate na tecla da teimosia. Por que o idoso quebra tanto o isolamento? Vamos pensar. Você está com quantos anos? Eu tenho 29. Qual é a sua expectativa de vida? Você nunca pensou nisso. Você nunca pensou nisso. Um cara idoso, ele não pensa que ele tem 80 anos. Ele pensa que eu tenho mais 5, mais 10 anos de vida. Eu tenho que aproveitar. É o resto que eu tenho. E você chega para ele, não, você tem que ficar em casa 6 meses. 6 meses da vida dele é uma porcentagem razoável. Para a perspectiva que ele tem de futuro. Independente, você tem uma perspectiva de 5 anos de vida útil, é complicado. O cara fica. Então você tem que entender essas nuances da cabeça do idoso para tentar compreendê-lo, exatamente questionar-lhe só, mas você pode, seu risco é muito alto, é preferível você manejar. Então todas as coisas têm que ser trabalhadas dentro da racionalidade e compreensão. Agora, doutor Mauro, como é que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor nesse caso? O senhor acredita que uma consulta online, no caso da geriatria, pode ser uma resposta? Bom, eu tenho muita ressalva para a telemedicina. Eu sou talvez meio bem antigo, então eu vou jogar a ducha de jogar fria aqui. Manda bravo. Minha experiência com medicina assim, à distância é muito fraca. Eu sempre tive minha disciplina é o seguinte: o paciente ligou para mim, vai pro consultório, vai para o hospital, nós temos que ser examinados. Se ligou, é um problema sério, nós vamos abordar. Eu já tive alguns casos que o paciente me ligou. Então a gente tem casos exatamente dos dois lados. O paciente te liga, fala que está um problema seríssimo, uma coisa de emergência. Vai lá, bobagem. Você tem casos que o paciente te liga, mas é uma bobagem, isso aqui é só para... Não, vem, você vai ver, era um problema seríssimo. Se o cara não tivesse vindo, ele podia ter morrido. Então, eu tenho a minha experiência pessoal, infelizmente, não é boa com esse negócio de não examinar pessoalmente o paciente. Eu tenho muita precaução, principalmente num país igual o nosso, que as tecnologias são limitadas para a grande maioria da população. Então você pôr isso como regra, eu acho muito perigoso. Aí você colocar especificamente nessa época alguma coisa em termos excepcionais, aceitável. Mas aproveitar a pandemia para colocar isso como regra, eu não concordo. Ok. Agora, doutor Mauro, a população idosa, além de o fato deles não irem até o médico, pode fazer também com que alguma receita, algum medicamento, a receita não seja passada e a pessoa pare de tomar esse medicamento. Quais que são os riscos de interromper um tratamento agora? O senhor até já falou um pouquinho sobre isso, por medo da Covid-19. Você tem vários tratamentos. Então, eu acho que talvez as doenças mais importantes sejam doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes. Então, são todas doenças que precisam de tratamento constante de remédio, e não só o uso constante, a avaliação constante, porque esporadicamente você tem que mudar as doses, alterar. Então são tratamentos que precisam de segmento, e não tem dúvida que você deve ir no médico. E não há muitos problemas nessa época, os consultórios estão vazios, consultas que normalmente são supérfluas, aqueles pacientes que gostam de ir no médico o tempo todo, os pacientes não estão indo no consultório, então os consultórios estão extremamente tranquilos você ir, não tem problema. Se não você tem no médico, vá no médico, faça a sua consulta. Aquele negócio, administre risco e com certeza ir no médico, ficar bem orientado, é uma das maneiras mais eficazes de você diminuir o seu risco nesse período. E existe um ponto muito importante também que com certeza está aumentando nesse período, que é a automedicação. A gente sente uma dorzinha de cabeça porque está em casa, eu não vou no médico, eu vou tomar um remédio aqui. A gente sente alguma coisa e segue se automedicando. E nesse período de isolamento isso com certeza está aumentando. Quais que são os riscos de se ter essa rotina de se automedicar?
Não, são muitos, são enormes. Depende muito do remédio que você está tomando. A gente vê pessoal tomando os remédios das maneiras mais inadequadas possíveis e imagináveis. Às vezes você toma um antibiótico como se fosse remédio para dor, umas coisas assim que não dá nem para. Então a automedicação ela é muito complicada. Você vai usar. O cara usa. Eu já vi paciente tomar doses altíssimas de corticoides de uma maneira que é um remédio extremamente complicado de tomar, porque ele achou que aquilo ia melhorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A medicação é uma coisa muito complicada. Eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados isso é uma opção. Eu acho que a gente não tem razão disso. Como eu estou falando, os consultórios estão antigos, a estrutura médica de Minas Gerais ela está ociosa, está tudo muito tranquilo. Não tem razão da pessoa, do paciente não ir ao médico. Tudo muito concentrado na Covid. Está tudo muito, muito tranquilo. Entendo. Agora, doutor Mauro, a gente falou um pouquinho de ansiedade e um dos fatores que pode, aliás, uma das consequências da ansiedade pode ser a insônia, o sono desregulado. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de um sono regular como regulador do nosso humor e por que é tão importante a gente ter uma rotina de sono mais saudável. O sono não é só. Ele é importante em todo o seu quadro. O ideal é você ter hora para dormir, hora para acordar. Então você ter rotina, aquilo é um ciclo que é importante para o seu organismo, inclusive do ponto de vista imunológico. Então isso é vital. A gente tem que saber que o idoso ele tem menos horas de sono, ele tem menos. Normalmente ele fica mais tempo do sono, ele fica muito inativo. Então talvez para melhorar isso aí, é aumentar a atividade durante o dia, para ele ter um cansaço e dormir de uma maneira adequada. Agora, esse negócio do sono tem que ser tratado de uma maneira individual. A gente não pode dar uma regra assim para todo caso. Vocês às vezes tem problemas de ansiedade, depressão que estão ocultos, que tem que ser tratados pelo especialista. Então o idoso tem muita depressão, tem muitas alterações psíquicas, porque tem todo, como eu falei, tem todos esses stresses que nós estamos colocando. Fora que, vamos pensar no idoso também. Uma pessoa na certa idade, ela já perdeu a maior parte das pessoas que ela conheceu na vida dela. Isso é uma coisa pesada. Sim. A relação que você tem com o seu filho, o mais que você tem intimidade, ela não é uma relação tão intensa que você tem com seus pais, sua mãe, é uma coisa meio gritante. Então o idoso ela vai perdendo as pessoas, e quando ele vai perdendo as pessoas, ela também vai perdendo referências, pontos de referências. Então a tendência a ficar com depressão. Eu queria pedir para a gente voltar um pouquinho numa resposta do senhor. Chegou uma pergunta do Instagram da Geórgia. Ela está perguntando se no caso da Covid, por conta do isolamento, da necessidade do isolamento, a consulta online não seria mais indicada. Não. Eu acho que a consulta online é uma opção na urgência, mas em muitos casos, em casos mais graves, ela não é o suficiente. Eu acho para casos leves, as consultas online hoje seria uma exceção, um caso, uma situação excepcional, mas eu não sou a favor que vire uma rotina na prática médica. Eu acho que ela é muito pouco, muito simplista. Saúde é um problema mais complexo que isso. Talvez seja interessante a consulta online, por exemplo, para você falar os seus sintomas para um médico e aí ele te orientar se você sabe. Eu acho que a consulta online como uma complementação, você já foi naquele médico, aquele médico já te examinou, já te avaliou, e depois você faz uma consulta online para um esclarecimento, é outra coisa. Agora você nunca viu o médico, ele nunca examinou, você vai fazer uma consulta online, ele vai te prescrever e te tratar sem nunca te examinar, eu acho perigoso. Certo.
Bom, doutor Mauro, muitos idosos eles são ativos, eles fazem ginástica, eles fazem caminhada, eles fazem pilates, e nesse momento de isolamento talvez muita gente esteja se sentindo paralisada. Como é que a gente trata isso? Como é que a gente cuida? Como é que a gente não se sente dessa forma? Tá, um grande problema é a atividade física. A atividade física é uma coisa importante para a nossa saúde. Então, hoje eles fizeram até uma corrida dentro do apartamento lá no Minas. mas eu acho que a gente tem que fazer alternativas para ter atividade física. E às vezes às vezes o paciente idoso também precisa de fisioterapia, precisa de ajuda, precisa de exercícios de flexibilidade. Então a gente tem que ver caso a caso. Às vezes é até interessante, dependendo do caso, como eu falei, a administração do risco, né? É que vir um profissional na casa do paciente mesmo fazer a fisioterapia no paciente, ou um profissional específico, dependendo da necessidade do paciente. Então a gente tem que analisar caso a caso e como a gente falou, administrar o risco. Então o risco de ter um problema sério é esse, o risco de ter um problema sério se não fizer isso é isso. Então qual que é o menor risco? Vão pelo lado do menor risco. Então cada caso tem que ser avaliado de maneira individual. Certo. Doutor Mauro, a gente tem conversado com muitos profissionais do Minas nessas lives que a gente tem feito. A gente conheceu o programa Minas com Você em Casa, por exemplo. E eu queria que o senhor contasse pra gente como é que está um pouquinho desses programas no Minas mesmo. Existe, por exemplo, o Cabeça de Prata, né, que é um programa voltado para pessoas da terceira idade. Queria que o senhor contasse pra gente como é que está o funcionamento desses programas durante a pandemia e como é que o Minas se reinventou para esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos, como é que foi a prefeitura determinou o fechamento dessas instituições. Então a gente não está, a gente tem feito algumas atividades online para pessoas, tá? Por exemplo, esse fim de semana mesmo teve uma de corrida, de atividade física. Então tem feito algumas atividades online, mas a gente sabe que são atividades como quebra-galho, o paciente, isso são coisas para estimular o paciente. É importante, o paciente não, o idoso, né? O idoso tem que criar a rotina, ele mesmo, a partir desse estímulo, começar a desenvolver essas atividades. O Minas também fez algumas lives de música, né, para o pessoal também aliviar um pouco a cabeça, a parte mental. Agora, nós estamos trabalhando para que o clube seja incluído nesse período de flexibilização da pandemia. Achamos importante o clube como instituição promotora da saúde, não só dos idosos, mas de todos os associados, todas as pessoas que frequentam o clube. E é lógico, seria uma flexibilização da maneira controlada, com controle de acesso, controle de ocupação, controle de limpeza frequente, controle de fluxo, uso de máscaras, de EPIs. Então toda uma estrutura montada, porque o clube é um ambiente que a gente pode controlar de uma maneira quase que total. Então é um ambiente muito seguro para você começar a fazer flexibilizações de maneiras progressivas e de maneiras controladas, dependendo da situação que a comunidade enfrenta. Ainda assim é importante saber que mesmo nesse período de isolamento, enquanto nós estamos no período de isolamento, existem ferramentas, muitas delas disponíveis pelo Minas, que ajudam, que auxiliam, que funcionam, como o senhor disse, como auxílio nesse momento, para a pessoa manter pelo menos uma rotina, né? Para ela não paralisar totalmente. Agora, doutor Mauro, eu queria que a gente fechasse com o senhor contando para a gente, falando um pouquinho sobre como que o senhor acha que a gente vai sair dessa situação, como que a gente pode usar essa situação que a gente está vivendo hoje para de repente evoluir, para crescer mesmo. Como eu vejo a situação é lógico, cada região, cada país é diferente do outro e cada estado dentro do Brasil é diferente do outro. A situação do Brasil, nós tivemos uma curva, se você olhar a incidência de óbitos por milhão de habitantes e a média, você vai ver que nós tivemos uma curva aplanada. Lembra que o pessoal vai pico e aplanamento da curva? A nossa curva foi aplanada, nós não tivemos pico e não vamos ter pico. O problema do aplanamento da curva é que a gente prolonga a pandemia. Ela não sobe dessa, ela fica
sobe devagar e desce devagar. Estável. Então nós estamos tendo aqui uma taxa de óbito, uma 2 semanas em torno de 1.000 pacientes por dia, e não está aumentando, não está passando desse número. Então a gente acha que está tendo um platô, a tendência agora é cair. E vai cair, infelizmente vai cair devagar, eu acredito que vai cair devagar, então a gente vai controlar isso aí. Agora, a situação dentro de Minas Gerais é muito animadora, é muito pouco, os números nossos são muito favoráveis. Eu acho que você ter um lugar para viver durante a Covid no Brasil seria Belo Horizonte, porque nós estamos numa situação muito tranquila e nós estamos com uma reserva técnica em termos de saúde muito confortável. Nós temos um hospital de campanha todo equipado, todo prontinho, inclusive o hospital mais barato feito do Brasil, e que está fechado, esperando que tenha movimento. E os grandes hospitais de Belo Horizonte também foram preparados para a Covid e estão muito aquém da capacidade que eles podem ter. Então a gente está numa situação muito confortável no estado de Minas Gerais. A gente acha que está na hora de fazer a flexibilização. A flexibilização deve ser feita de uma maneira, lógico, controlada, gradual, mas é uma oportunidade única que nós temos. A situação, eu acho que é animadora aqui na nossa cidade. Certo, doutor Mauro, agradeço demais pela participação, muito bacana esse papo. Vamos esperar, a gente tem que se manter otimista também para que a gente saia dessa situação logo, né? Então tá bom, obrigado aos ouvintes pela atenção e obrigado ao Alvorada pela oportunidade. A gente agradece. Você que nos acompanhou no Facebook, obrigado. Para você que esteve no Instagram com a gente também, muito obrigado. A gente volta. Um abraço.